detalhes que nós fechamos aí. Nós temos os filmadores, temos os fotógrafos. Amém? Receba a pastora Márcia com as tuas palmas para o Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos para cá. Pai maravilhoso, Deus de toda graça e poder e glória, o Senhor é que faz todas as coisas, Pai. Se não fosse ao Senhor, se não for ao Senhor que tivesse no nosso lado, se nós não tivéssemos a ajuda do Senhor, se nós não tivéssemos força, a força do Senhor, nada seríamos, Senhor, porque Tu és a nossa força, é o Senhor que nos fortalece todos os dias, Pai. Fortalece mais uma vez nesta manhã, a Tua filha revela, faz, realiza, te manifesta, glorifica o Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Aplauda e receba, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu cumprimento com a paz do Senhor, também desejo um bom dia, né? Porque nós temos um dia inteiro pela frente ainda, para nós vivermos em uma noite cheia de expectativa e surpresa do Senhor, né? Eu trouxe uma palavra nessa manhã para nossas vidas e eu gostaria que você participasse. Nós vamos passear um pouco em Provérbios 6:6. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és tremendo. Provérbios 6:6. Vou estar lendo na versão da linguagem de hoje, que diz assim, preguiçoso, aprenda uma lição com a formiga. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Louvado seja o nome do Senhor, você pode se sentar. A gente, nos caminhos do Senhor, a gente quase não fala, né? Sobre a pessoa preguiçosa, porque quando a gente vem para Jesus, a gente aprende que a gente não deve falar algumas coisas, né? Se a gente falar, a gente vai estar profetizando. Então, mesmo que a pessoa seja, a gente não tem o hábito de expressar essa palavra para não profetizar, para carimbar mais ainda para a pessoa ser preguiçosa. Você consegue entender isso aí? Mas lá no mundo se ouvia muito falar da pessoa preguiçosa. Eu me lembro quando eu era criança, os pais diziam para os filhos, tu és um preguiçoso, tu não quer trabalhar, tu não faz nada. E a gente ouvia também, aquela moça casou com um cara preguiçoso, ele não quer trabalhar, ela que sustenta ele. Quantos ouviram falar isso? Eu via falar bastante. Na empresa, então, quando a gente trabalhava fora, né? Os preguiçosos viviam às custas daqueles que trabalhavam. Os trabalhadores na empresa, eles cumpriam as 8 horas trabalhando. Se o encarregado tivesse venda, se não tivesse venda, eles cumpriam o seu horário. Mas os preguiçosos não. Os preguiçosos, quando o encarregado saía, ia lá para cima ou ia dar uma volta, os preguiçosos aproveitavam para sentar nas caixas, para ir lá com alguém, bater papo. Você passou essa cena na empresa? Eu passei muito. Aí quando o encarregado avistava lá longe
passada eu não tinha Jesus, mas eu pensava, Deus viu eles até agora na preguiça. Encarregado não viu, mas Deus viu. E o importante é que Deus vê todas as coisas. E aqui está falando, né? Está falando para nós aprender essa lição com a formiga. Mas quando nós não tínhamos Jesus, nós não observava a formiga, nem comparava o preguiçoso, né, para aprender com a formiga. Mas como a palavra de Deus ela nos orienta, a palavra de Deus ela nos ensina, a palavra de Deus ela nos guia, e nessa manhã ela vai, quem sabe alguns ensinar, quem sabe algum relembrar. Porque a palavra de Deus faz um efeito tão grande na vida da gente, né? Às vezes, na hora que a gente está ouvindo, que a gente está aprendendo, ela não é muito agradável, né? Ela confronta a gente. Ela vem de encontro com aquilo que a gente faz ou não faz. Então, ninguém gosta de ser confrontado. Quem é que gosta que alguém chegue e diga assim, ó, você está fazendo errado, você não pode fazer isso, não. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade ela liberta. A verdade, ela transforma a vida de uma pessoa. A verdade. E hoje nós estamos falando da verdade, que é a palavra de Deus. E aqui está falando que as formigas, e como nós estamos falando de empresa, na empresa sempre tem alguém para liderar, né? Qualquer grupo tem alguém, mesmo que não tenha um encarregado, que não tenha um supervisor, mas eles colocam um funcionário que mais se destaca em trabalho para ficar de olho nos outros funcionários, né? E aqui está falando que a formiga, elas não têm chefe, elas não têm encarregado, elas não têm líder, mas elas trabalham, elas ajudam comida no verão para comer no inverno. Interessante que ninguém precisa dizer para elas que elas vão ter que comer no inverno e que elas vão ter que ajuntar no verão para guardar no inverno. Elas sabem que precisam fazer isso. E muitas vezes a gente sabe que precisa fazer, mas a gente não faz. Você concorda que tem coisas na vida da gente que a gente sabe que precisa fazer e a gente não faz? Quem concorda, levanta o braço. Tem, né? Tem muitas coisas que a gente sabe que precisa fazer, mas a gente não faz. Por que a gente não faz? Hã? Por que a gente não faz se a gente sabe o que tem que fazer? Porque bate a preguicinha, né? Bate a preguiça. Eu vou fazer isso hoje. Amanhã eu faço. Aí amanhã dobro o serviço. Eu não vou fazer os dois, eu vou fazer um. Não vou fazer nenhum. E assim vai ficando, né? Mas o Senhor, Ele nos chama não para ser preguiçosos. O Senhor, Ele chama nós, o Senhor, Ele chama nós no mundo, sendo preguiçoso no mundo, não sendo trabalhador, não sendo. O Senhor, Ele chama muitas pessoas. Ele dá oportunidade para as pessoas conhecerem. E nós conhecemos a Deus como? Através da sua palavra. Tendo experiência com o poder dEle. Mas a Bíblia diz que são poucos escolhidos. Você quer estar nesse pouco? Eu quero. Eu não quero passar minha vida inteira dentro de uma igreja e não ser escolhida pelo Senhor. Eu não quero passar minha vida inteira aprendendo e não praticando e não sendo escolhida pelo Senhor. Porque nessa manhã, eu acredito que a maioria foi um sacrifício chegar aqui, né? Muito sacrifício. Isso é esforço.
Isso é esforço, isso não é preguiça. E o sábio aqui disse para a gente aprender com a formiga a trabalhar, fazer. Interessante que a formiga ela faz para si. Então essa lição está dando uma lição para nós fazermos para nós. Mas o que, pastora? Tudo. Nós estamos aqui nessa manhã, primeiro fazendo para Deus, e segundo, o segundo mais interessado de estar aqui nessa manhã é eu e você, para nós mesmos. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para Deus, por Deus e para nós. Depois que nós fazer para nós vamos estar fazendo para o outro. Por exemplo, eu estou aqui nessa manhã fazendo para Deus, por Deus e para mim. Por que para mim? Porque eu estou ajudando para morar na Nova Jerusalém. Porque vai ter recompensa quando nós vimos morar na Nova Jerusalém com Deus. E aí eu estou ajudando para mim e o Senhor já está aproveitando usar o meu vaso para ti. Você consegue entender? Eu faço para mim, fazendo para mim, através de fazer para mim, eu faço para ti. E hoje, nessa manhã, quem sabe, alguém precisa de uma injeção de interesse de fazer as coisas. Como eu falei, a gente sabe que precisa fazer, mas às vezes a gente não faz. E aqui completa mais um pouquinho dizendo assim, preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado? Então quer dizer que o preguiçoso gosta de cama, né? Alguém trouxe cama nas costas dessa manhã para a igreja? E se você pudesse trazer uma cama para a igreja, você traria? Se você pudesse, não, eu posso trazer uma cama e eu vou levar para a igreja e eu vou ficar deitado, ouvindo a palavra, louvando. Você traria? Responde para você. Aí você vai saber se é preguiçoso ou se não é. Então, o preguiçoso gosta de cama. E o que se faz na cama? Se trabalha na cama deitado? Quem usa óculos não tem como trabalhar deitado na cama. Porque nem para ver a palavra, quem usa óculos consegue deitado na cama, porque entorta tudo o óculos, né? Então, o primeiro ponto para você se identificar quem você é, para mim identificar quem eu sou, se nós gostamos de cama e ficamos na cama. Uma pessoa enferma ficar na cama, às vezes é obrigada. A cama foi feita para dormir, né? Porque é ruim dormir em pé, né? É ruim dormir sentada. Eu já dormi em pé. Eu já dormi andando, se você quer saber, na empresa. Eu trabalhava à noite. Para mim era um pavor trabalhar à noite, mas eu era obrigada a trabalhar. Porque se eu não trabalhasse à noite, se eu não tivesse aceitado esse horário, eu tinha sido demitida. E naquela época, há uns 37 anos atrás, eu fui obrigada a aceitar esse horário porque eu precisava trabalhar. Para pagar terreno, casa, para comer, precisava ajudar meu marido. E eu trabalhei 5 meses à noite. E era assim, um ambiente bem comprido e largo, e as máquinas eram como daqui lá, Elas tinham a largura, eu acho, dessas 3 cadeiras, e entre as máquinas
tinha esse corredor, um pouquinho mais largo. Meu Deus, eu mirava com o olho fechado a distância do corredor e eu andava no meio da máquina dormindo de noite. De vez em quando eu abri o olho para ver se não estava encostando na máquina, porque se pegasse o meu cabelo na máquina já era minha cabeça, né? Mas havia necessidade. Então, o preguiçoso, ele gosta muito de cama. E quem está na cama não pode fazer nada, não pode trabalhar. E ele gosta de cama e ele diz assim, ó, eu vou ficar mais um pouquinho. Você já viu aquela mãe quando chama a filha para levantar, ela diz, mais um pouquinho, mãe. Só mais um pouquinho. E se a mãe deixar esse pouquinho, vai até meio-dia. A mãe tem que estar lá toda hora chamando. E ainda, o preguiçoso diz assim, ó, eu vou cruzar os braços. A gente quase não vê ninguém falar em cruzar os braços, né? Cruzar os braços é assim, né? Antigamente, quando a gente não tinha Jesus também, que a gente ia nos lugares, como o presbítero Pedro está bem assim como ele está, o Diácono Eloy também, a gente tinha o hábito de estar ouvindo ou participando do braço cruzado. Eu acho que os tímidos cruzavam os braços, né? E você sabe que a gente trabalha com os braços, com as mãos. Você pode observar, você pode trabalhar sentada, mas é os braços e as mãos. E se você trabalhar andando, como eu andava na máquina, mais na máquina, os braços e as mãos que eu usava. E o preguiçoso, ele não gosta de usar os braços e as mãos. Ele não gosta que os braços e as mãos trabalhem. Ele gosta que os braços e as mãos fiquem descansando, como ele na cama, né? De braço cruzado. Olha as características de uma pessoa preguiçosa, né? E ele vai dormir mais um pouquinho, vai cruzar os braços e vai descansar mais um pouco. O preguiçoso sempre está cansado. Ele não faz nada, mas ele sempre está cansado. Eu estou com uma canseira hoje, já levantou cansado. Durante o dia, de vez em quando, ele fala, estou tão cansado. Ele sente sempre cansaço, porque qualquer coisa que ele venha fazer, para ele é um esforço muito grande. Porque ele é preguiçoso. Então vamos aprender? O preguiçoso gosta de cama, só quer estar na cama. Dormindo ou acordado, mas quer estar na cama. Segundo, ele gosta de cruzar os braços, quer dizer, ele não faz nada. Ele não movimenta. Terceiro, ele sempre quer descansar mais um pouquinho. Você não acha interessante? Que o preguiçoso que não faz nada, ele sempre quer descansar. Eu acho esses textos, sabe, de provérbio, eu acho, no meu ponto de vista, tremendo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa cristã, de uma jovem, faz muitos anos, não era dessa região aqui. Ela disse assim, o meu tio sempre dizia assim para mim, o meu tio sempre dizia assim para mim, vai ter com a formiga, ó preguiçosa. Eu não sei por que o meu tio dizia isso para mim. Aí, na hora, né, eu já conhecia a palavra, eu pensei, com certeza o tio olhava para ela e via ela muito preguiçosa. E com o passar do tempo, né,
da convivência com essa pessoa, realmente essa pessoa gostava de cama, estava sempre cansada e sempre cruzando os braços, né? Mas muitas vezes, sabe, Deus, ele é que nem o pai e a mãe. Ele ensina, ele repete. O pai e a mãe mesmo repete as coisas dos filhos. Ela repete no dia, muitas vezes, às vezes, uma coisa só. E Deus também repete. Mas quando Deus ensina, Deus repete, e a pessoa não faz, ele age. Age de que forma, de que maneira? Ele age permitindo situações que a pessoa é obrigada a trabalhar. É ruim ser obrigada a trabalhar, né? Eu falei que foi muito ruim eu trabalhar à noite, eu fui obrigada a trabalhar à noite. E eu dizia sempre para o encarregado, quando tiver a primeira vaga para de manhã, tu me coloca. E realmente, quando abriu, que melhorou a crise, era uma crise, pelo menos naquela cidade, era uma crise de desemprego, mas eu acho que era no Brasil inteiro. Quando melhorou a crise, a primeira coisa que ele fez foi me passar para de manhã. E quando eu passei para a noite, eu fui chamada. Você escolhe. Ou você aceita o horário da noite, ou você está demitida. Porque eu era nova na empresa e eu levei 6 meses para conseguir aquele emprego. Imagina, se eu ia perder aquele emprego, e eu me lembro que o Xande era pequenininho, como eu sofri para dormir de dia, como eu sofri para ter alguém para cuidar dele. Naquela época eu não tinha essa facilidade de creche. Como eu sofri. Tanto que eu sofri que eu emagreci 10 quilos em 6 meses. Eu cheguei a pesar 46 quilos. Vamos lá mais um pouquinho, para Provérbios 11:16, a parte B. A parte B diz assim, o preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Por que o preguiçoso nunca terá dinheiro? Porque o preguiçoso não quer trabalhar. Para ganhar dinheiro precisa trabalhar. De uma maneira ou de outra, precisa trabalhar. De uma maneira ou de outra, precisa trabalhar. E no espiritual também. Na verdade, essa palavra é para a área espiritual nessa manhã. Se nós não trabalhar na área espiritual, nós não alcançamos as bênçãos de Deus. Nós não alcançamos a cidade santa. Se nós não trabalhar na área espiritual, e tem mais, vou voltar a repetir, é para nós. Não é para ninguém mais, é para nós. Primeiro é para o Senhor, tudo primeiro é para o Senhor, segundo é para nós. Se eu não ser uma trabalhadora espiritual, da minha vida espiritual, eu jamais vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque a Bíblia diz que nós não podemos amar só de palavras. Tem que ter ação. Eu amo Deus em primeiro lugar. E eu não faço nada. Na vida espiritual, eu não amo Deus. Eu já estou mostrando com a minha prática, com as minhas atitudes, que eu não amo Deus em primeiro lugar. A mesma coisa, eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu não faço nada para o próximo, é mentira. Porque o amor não é só de palavras, o amor é de ações. Então, nós não podemos ser preguiçosos espiritual, como não podemos ser preguiçosos fisicamente, material. Mas tudo vem do espiritual, até o material
Na vida espiritual, eu não vou alcançar as coisas materiais, porque o próprio Deus que tem interesse na minha vida espiritual, o interesse do Senhor é que nós alcançamos a cidade santa. O interesse do Senhor é que nós vamos um dia morar com Ele. Mas para isso acontecer, tem que começar aqui na terra, como o pastor falou. Não dá para viver de qualquer maneira. Não dá para ficar na cama no espiritual. Não dá para cruzar os braços no espiritual. Não dá para, eu estou muito cansada, eu vou descansar um pouquinho no espiritual. Nós vamos agora para as festas de Natal e Ano Novo. Mas nós não podemos pegar férias de Deus. Jamais. E pegar férias de Deus quer dizer o espiritual. Até o buscar de Deus nos desperta para fazer o trabalho. O buscar de Deus, o ser esforçado no espiritual, o ser trabalhador no espiritual. Pastora, como é que eu sei que eu sou trabalhador no espiritual? É todos os dias ter uma vida com Deus. Quando eu sou trabalhador espiritual, eu tenho todos os dias uma vida com Deus. Eu querendo ou não querendo, eu tendo cansada ou não tendo cansada, eu tendo tempo e não tendo tempo. Porque você sabe que a vida espiritual é o fortalecimento para tudo. A vida espiritual é que ela nos abre as portas para tudo na nossa vida. O preguiçoso nunca terá dinheiro. O preguiçoso nunca terá dinheiro financeiramente mesmo. Mas aquele que tem iniciativa acaba ficando rico. O preguiçoso espiritual, ele nunca vai ser batizado no Espírito Santo. Ele nunca vai alcançar as grandes vitórias na vida dele. Ele não vai ser um obreiro. Ele não vai ser liderança. Ele não vai ser bem sucedido nas coisas do Senhor. Por quê? Porque a pessoa é preguiçosa espiritual. Como a pessoa que tem iniciativa na vida material acaba ficando rico? E fica mesmo. Porque tem iniciativa, quer dizer, faz aqui, faz ali, jogar no bom sentido, né? Invisto aqui, economizo aqui, faço lá, faço jogada. A semana passada, o nosso vizinho estava com uma lixadeira, lixando umas cadeiras lá fora, dessas cadeiras de madeira, né? De cozinha. Aí eu passei e ele falou assim, estou tentando recuperar. Estava havendo um esforço, mesmo que ele tinha lixadeira elétrica, mas estava havendo um esforço dele para recuperar a cadeira. Ainda eu falei assim, quando ele disse, estou tentando recuperar. Aí eu falei, está ganhando dinheiro. E é mesmo. A pessoa no material que recupera, restaura as coisas, aproveita, valoriza, ela só vai crescer porque vai ser dinheiro que ela não vai precisar gastar naquilo ali e ela pode botar na poupança, pode investir em outras coisas. E quem guarda dinheiro, tem dinheiro para comprar coisas mais necessárias, coisas maiores. E tem um ditado que diz assim, dinheiro faz dinheiro, e é verdade. Tu não vai fazer dinheiro se tu não tiver dinheiro. Agora, se tu tiver dinheiro, tu faz dinheiro. Por que que o pastor faz bons negócios? Porque ele tem um dinheiro para fazer. Se ele não tivesse dinheiro, ele não podia fazer bons negócios. Mas como ele tem um dinheiro, ele consegue. E na vida espiritual, a gente tem que ter iniciativa também. Você sabia disso? Por isso que eu aprendi na minha caminhada uma coisa que eu já falei para você. Deus, Ele gosta quando a gente está em tudo. Ah, vai ter um culto lá
na Joana. Então, eu vou me preparar e vou estar naquele culto. Não é eu que vou fazer, não vou fazer nada. Mas Deus vai ver você lá naquele culto. E lá naquele culto, sem você esperar, Deus pode te usar. Isso aí é esforço espiritual. Vai ter oração na igreja. Eu não gosto de orar. Mas a maioria não gosta de orar. Porque ainda não memorizou o que é orar. Maria, tu gosta de conversar com a tua mãe? Agora tu imagina, Deus é muito mais do que a tua mãe. Para ti e para todo mundo. É porque a pessoa ainda não teve entendimento quem é Deus. E quando nós conversamos com Ele, se a Maria for conversar com a missionária Daisy, quem sabe na conversa ela vai dizer, pois é, mãe, esse ano eu queria conseguir algumas coisas para mim. Queria comprar uma calça que eu vi lá naquela loja, mãe. Mas eu preciso de dinheiro. Ela não está pedindo. E a intenção, às vezes, dela é uma conversa, ela não está cantando. Mas a missionária Daisy está se agradando dela como filho e vai pensar, ela faz aniversário, ou vem Natal, eu vou fazer uma surpresa para ela. Vou comprar aquela calça e vou dar. Deus faz assim com a gente, sabia? Que quando nós conversamos com Deus, Deus faz assim com a gente. Eu ainda falei ontem com a missionária Roseli. Eu acho que era a missionária Valéria. Eu disse para o Senhor, eu não sei se foi ontem de madrugada ou ontem. Senhor, está tão difícil de falar com meus filhos. Eles não têm tempo, não ligam, não mandam mensagem. Quando eu mando, eles não respondem. E o nosso filho ligou, ficou quase a tarde toda falando com nós pelo vídeo. Deus, Ele se agradou quando eu disse, Senhor, eu sinto falta de conversar com meus filhos. Eu sinto falta. E assim é Deus. Então, a maioria não gosta de parar para conversar com Deus. Mas na conversa com Deus, a conversa com Deus manda tudo na nossa vida. E quando nós conversamos com Deus, às vezes nós estamos esforçando. Quarta-feira foi um dia, é raro acontecer isso comigo, mas acontece. De manhã eu orei, fizemos um trabalho lá de oração, né? Eu disse para o Senhor, Senhor, e quando a gente não está com vontade de orar, ou não está disposto, a hora custa passar. Você já viu isso na oração? A hora não passa. Eu não sei se é porque aí você ora bastante, faz bastante trabalho, aí chega um momento assim que você não quer fazer. Eu disse, Senhor, eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. Eu disse, 4 da manhã. Eu não estou com vontade de orar, não está passando a hora, não está assim pesado para mim, mas eu vou orar, Senhor. Chegou de noite a mesma coisa. Eu disse, Senhor, eu não estou com vontade de orar de novo, mas eu vou orar, eu vou me esforçar e eu sei que Ele vai honrar. A gente tem que ser sincero com o Senhor. A gente tem que ser verdadeiro com o Senhor. Ainda que, Senhor, tu me ajuda a orar. Aí a pessoa fica toda hora olhando no relógio, né? Para ver se já está na hora de encerrar, né? Mesmo joelhadinha na cadeira, disfarça e olha no relógio. A preguicinha vem, mas a gente tem que jogar fora a preguicinha. A gente tem que se esforçar em tudo na vida, em tudo. E não é diferente na vida espiritual. Quando eu tenho iniciativa na vida espiritual, eu tenho que ser igual a formiga. Vou falar eu, da pastora Márcia. Nenhum pastor disse para mim que eu tinha que ter uma vida de jejum e oração. Nunca ninguém me disse
mas eu tenho uma vida de oração e jejum. Nenhum pastor disse para mim que eu tinha que ser uma pregadora, orar pelas pessoas. Mas eu sou uma pregadora e oro pelas pessoas. O Espírito Santo, por eu buscar o Senhor, ele me induziu a ter interesse de ser uma pregadora e buscar o Senhor. Senhor, eu quero ser uma pregadora e hoje ainda, 31 anos a mais, eu ainda digo, Senhor, eu quero ser uma pregadora muito usada nas tuas mãos. Hoje, e geralmente eu faço essa oração quando eu vou pregar. Eu quero ser uma pregadora, Senhor, no mundo inteiro. Como é que você sonha na vida espiritual? Eu tendo a salvação, tá bom. É igual a pessoa do material, eu tendo a comida, tá bom. Mas ter roupa, bastante roupa também é bom. Bastante calçado também é bom. Ter um carro também é bom. Ter lazer, passeio também é bom, né? E olha, e hoje você sai de casa para fazer uma viagem, você sai gastando. Se você não quer gastar, fica dentro de casa. Não é assim? Tudo. Você saiu de casa, você já está gastando. Mesmo que seja uma voltinha no shopping. Quem é que vai no shopping e não vai tomar alguma coisa, comer alguma coisa? E às vezes até comprar uma roupa, um calçado, um presente. Eu não fui no centro. Eu quero ir no centro. Fazia um ano que eu não vou no centro. Para andar para lá. Eu ando de casa. Eu vou no centro com a intenção de procurar alguma coisa para me comprar. E a gente sai gastando, né? Louvado seja o nome do Senhor. 12:27. Tu és tremendo, Senhor. 12:27. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. Isso é no material e também no espiritual. O preguiçoso, ele jamais vai conseguir os seus objetivos. Eu achei tremendo, não sei se você assistiu o jornal, eu acho que foi ontem, eu não tenho bem certeza se foi ontem, daquela senhora, né, se não me engano, 94 anos, que fez a formatura. Foi contada a história dela, foi no jornal, assim, ontem. Eu achei, pensa, aí você olha, o que espera uma mulher com 94 anos? Ela realizou um sonho. Ela, quando era jovem, ela começou a faculdade. E aí ela começou a faculdade e ela se apaixonou, se casou. E ela casando, ela teve 3 filhos. E o esposo morreu logo nos primeiros anos de casado. Ela teve que criar os filhos. Aí deu quantos filhos tinha, quantos netos. Ela tinha mais bisnetos do que neto e filho. E ficou pendente aquele término daquela faculdade. E aí os próprios filhos incentivaram, e ela sempre teve desejo de completar aquela faculdade. Com 94 anos. Pensa que legado que essa mulher deixa para a família de esforço, de não largar o sono. Imagina você no espiritual isso. Imagina você ter uma vida 94 anos no espiritual com Deus. Milhões de almas você vai ganhar, e o que o Senhor vai fazer na tua vida através de você? E através da vida espiritual, a pessoa alcança no material. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim na mensagem, que eu não concordo.
que o Evangelho traz prosperidade. E não é verdade. O Evangelho, aí falou, né? O que trazia, outro falava, não vou dizer. Mas quando a pessoa busca Deus em primeiro lugar, a prosperidade não acontece para quem não busca Deus em primeiro lugar. Agora, se a pessoa busca Deus em primeiro lugar e faz o que Ele quer, a prosperidade vem. Agora, se não fazer isso, buscar Deus em primeiro lugar na sua vida, e olha, é uma caminhada que às vezes não é fácil. Todas as coisas serão acrescentadas, mas é para quem busca Deus em primeiro lugar e fazer a vontade dele. Aí quando essa pessoa, né, uma mensagem que eu ouvi, falou assim, eu pensei, essa pessoa, ela não alcançou prosperidade na vida dela. Porque se eu busco Deus em primeiro lugar e eu faço o que Ele quer, todas as coisas serão acrescentadas, todas. Então é tudo, e tudo. E a prosperidade, ela está envolvida em todas. Ela está envolvida em todas. Poderoso Deus. Mas é como o pastor falou, né? Tem que crer. Tem que crer que eu busco Deus em primeiro lugar. E que eu estou fazendo a vontade dele. Tem que crer. E eu estou fazendo a vontade dele. Aí ele vai acrescentar todas as coisas. E como ele falou ainda também nessa manhã, que ele crê ainda que ele vai ser muito abençoado, que Deus tem muito ainda. Eu também creio. Eu creio que Deus vai me abençoar muito ainda. Muito. Por quê? Porque eu não me considero uma pessoa preguiçosa, espiritual, nem material. Eu não me considero. Quem sabe até eu tenho que fazer mais. Quem sabe o Senhor quer que eu até faça mais. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. O que você deseja no espiritual? Na tua vida com Deus, na obra, na denominação, no ministério, o que você deseja? O desejo é aqui dentro, mas a pessoa ser preguiçosa espiritual vai ficar no desejo. O desejo não vai ser alcançado. Há um processo na nossa vida, tanto no material como em qualquer área, no casamento, na criação dos filhos, mas hoje o que o Senhor quer falar é na vida espiritual. Qual é o teu desejo aqui dentro, da vida espiritual? Porque esse desejo é o Senhor que colocou, mas o Senhor não vai fazer o que eu preciso fazer e o que tu precisa fazer. Qual é o teu desejo na vida espiritual? E se você não tem, pastora, não tem nenhum desejo? Eu sinto muito. Você é preguiçoso espiritual. Você não está se esforçando em nada, nem querendo algum desejo dentro de você. Diz assim ainda, louvado seja o nome do Senhor. No 13:4 nós já lemos, né? Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Então quer dizer que ele só deseja, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque ele não faz nada para aquilo acontecer. Ele não faz nada para aquilo acontecer. Tudo que a gente faz, alguma coisa para aquilo acontecer, acontece. Acontece, ou cedo ou tarde, acontece. É igual às nossas orações. Tem oração que o Senhor responde na hora. Como diz o mundo, é batata. Mas tem oração que ela vai acontecer quando você já não ora mais e quando nem se lembra que você orou muito por aquela coisa. Você sabia disso?
O preguiçoso encontra dificuldade por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é difícil. O que é dificuldade? Hoje nós tínhamos até uma desculpa muito boa, né? Seria uma dificuldade. Estamos muito cansados. Estamos com sono. Levantar cedo. Ter que ir lá na igreja. O preguiçoso, tanto no material como no espiritual, não vai dar certo. Aquilo lá não é para mim. Não é para mim. Eu não sei fazer. O preguiçoso, no material e no espiritual, ele sempre vai encontrar dificuldade. Ele faz a dificuldade. Para ele tudo é difícil, por quê? Porque o preguiçoso não quer fazer. Por isso que o preguiçoso ele encontra dificuldade. Ele não quer fazer. Então o preguiçoso em tudo. O nosso filho estava contando ontem, que ontem era encerramento de homens na igreja dele. Estava contando que ele não podia ir porque ele tem um casamento hoje e ele precisava fazer a preparação para esse casamento. E aí ele aconselhou uma pessoa lá de perto, né, que está indo lá na igreja, a participar. Aí o cara mandou uma mensagem que ele não ia porque não tinha gasolina, não tinha dinheiro para gasolina. O tempo que eu morava lá, a distância que é a igreja de lá, nós íamos de bicicleta. Se nós não tínhamos dinheiro para gasolina, se nós não tivéssemos moto, nós íamos de bicicleta. Claro que meu filho não falou isso, né? Mas ele comentou que ainda durante a semana eles andaram bastante de moto para economizar o dinheiro do carro, porque a moto é para isso, é economia de gasolina. Nós chegamos em 7 km rápido. Então, é porque a pessoa não tem interesse, porque é preguiçosa espiritual. Aí meu filho disse que pensou, vou mandar um pix para ele. Vou passar R$20. E meu filho faz essas coisas mesmo. Mas ele pensou, não, eu não devo fazer. Resumindo, ele queria dizer que ia estragar o carro. O cara sempre ia dizer que não tinha dinheiro para gasolina, não tinha dinheiro. E o cara, porque... Gente, nós não podemos viver na igreja, nos caminhos do Senhor, empurrado e puxado por alguém. É nós que temos que tomar iniciativa, nós não podemos ser preguiçosos. E quando ele estava falando, aquela hora eu estava falando com o pastor, e eu pensei, imagina, lá quando eles vão lá na igreja, ele poderia ir de bicicleta tranquilo. Não deve ser um cara de idade, deve ser um cara novo, mas isso aí é preguiça. Aí arruma desculpa. A pessoa, quando é preguiçosa espiritual, arruma desculpa para não fazer na vida espiritual. E não sabendo que a vida espiritual é algo muito importante. 15:19. O preguiçoso encontra dificuldade por toda parte. Mas para a pessoa que não é preguiçosa, ele diz a vida correta, a vida não é tão difícil. Quem faz a dificuldade nas nossas vidas é nós mesmos. Se eu sei que amanhã eu tenho que ir na igreja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar minha vida para aquele dia. Eu acho interessante que tem pessoas que têm problema de doença. Aí no dia que tem trabalho na igreja, que deve colaborar, deve ajudar a participar, aí aquele dia resolve sair de casa, aí não dá tempo, chega atrasado, aquele dia resolve fazer faxina, não. Aquele dia é um dia diferente. Eu tenho que separar aquela noite para o Senhor, então aquele
se eu não posso fazer no mesmo dia? É o preguiçoso que encontra dificuldade, que faz a dificuldade. O preguiçoso não vai na igreja porque está sentindo alguma coisa. Se nós olharmos o Evangelho, as pessoas sem poder andar, sem enxergar, indo atrás de Jesus, carregado por si mesmo, gritava, pediu ajuda. E quando a gente está cansado, quando a gente está com problema, com briga, quando a gente está sem dinheiro, quando a gente está doente, aí que a gente tem que estar aos pés do Senhor. Aí que a gente tem que buscar o Senhor, para o Senhor agir. Mas o preguiçoso, ele encontra dificuldade em tudo. Ele não acha solução para tudo. Ele não acha solução. Por isso que o que eu aprendi é valioso. A gente tem que viver cada dia. A gente tem que viver cada dia. O que é esse dia que nós temos que viver hoje? Vamos viver esse dia sem estar se martirizando pelo amanhã. O amanhã nós podemos organizar um pensamento na folha. Se der amanhã eu vou fazer tudo isso. Se não der, mas a vida espiritual, a vida com o Senhor vai acontecer. Porque se ela não acontecer, não acontece as outras. Se ela não acontecer, não acontece. Ainda foi comentado entre eles. Imagina se nós, na nossa caminhada, fizemos isso. Imagina se nossos filhos, na caminhada deles, eles fizeram isso. E olha como meu filho tem trabalho naquela loja. Olha, ele não tem horário. Nunca que ele deixou um dia de fazer alguma coisa que foi colocado na mão dele, porque ele tinha que estar com a loja aberta. Quando era dele lutar, ele deixava a filha. Ele dava um jeito, se não fechava. E nós a mesma coisa. Hoje nós somos bem-sucedidos, que eu posso dizer que nós somos bem-sucedidos na vida espiritual, no ministério, na obra e no particular. Os nossos filhos também. Foi porque nós não deixamos a preguiça se aproximar de nós. Espera aí, preguiça. Quando eu trabalhava, eu ia dormindo em pé para a empresa. E por que eu não vou fazer na igreja? Por que eu não vou fazer nos caminhos do Senhor? Quarta-feira eu vi a missionária Roseli, né? Eles estão levando a menina de manhã para a oração. Eu me lembrei que eu passei, né? Ela levou a menina, ela levou brinquedinho para a menina, levou cobertinha para a menina, levou lápis já para a menina, papel, e ela dirigindo a oração com a menina num lado dela em cima do tapete. Eu me lembrei um ano que eu cuidei da minha neta, que eu orava todas as manhãs, ia na igreja com ela, e ela não era fácil. E eu tentava entreter ela com um brinquedinho no quarto, mas não diminuí o meu horário de oração. E foi um ano muito penoso para mim. Penoso porque eu não deixei a obra do Senhor, porque eu cuidava dela. Então, quando a gente quer, nada impede a gente de prosseguir, nada impede a gente de fazer. Claro que tem fase na vida da gente que é mais difícil. Uma mulher que trabalha fora é mais difícil, mas não é impossível ela fazer. Uma mulher que tem criança pequena é mais difícil, mas não é impossível dela fazer. Mas essa fase passa. Uma mulher que trabalha fora, uma hora ela vai parar de trabalhar.
Ó Espírito Santo, 19:15. Poderoso Deus, quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Nós já falamos sobre isso. Provérbios 19:24. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na boca, na própria boca. Esse versículo quer dizer assim, ó, que o preguiçoso ele chega ao extremo. Porque se o preguiçoso tem preguiça de satisfazer a própria fome dele, é que o preguiçoso ele chega ao extremo da preguiça. 24. O lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher, trazendo para a vida espiritual. Você sabe que a vida material tem que preparar a carne, a terra para plantar alguma coisa. Não se planta nada em terra dura, tem que sofar ela, tem que virar ela, trazendo para o espiritual. Nós temos que se preparar para morar no céu. Nós só vamos se preparar para morar no céu na vida espiritual. As demais coisas vai ser ocorrência da vida espiritual. Ontem eu estava preparando lá em casa com o pastor, né? Preparei a semana inteira, preparei ontem e eu estava analisando. Estava observando todo o preparo tem um preço. Parecia uma coisinha simples, mas teve um preço aquilo ali. A salvação, ela tem um preço, ela tem um preparo. E se nós não ser trabalhador espiritual, nós vamos perder a salvação. Nós sendo trabalhador espiritual, nós vamos ganhar a salvação. E as demais coisas nós vamos alcançar. 21, 25. O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. O preguiçoso espiritual ele até deseja, mas ele não quer trabalhar. Ele não quer fazer nada. Então ele vai morrer desejando. Ele não vai alcançar. Isso quer dizer que ele não chega a lugar nenhum. Provérbios 22, 13. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão pega. O que quer dizer isso, pastora? O preguiçoso é medroso. Porque a coragem, ela vem no buscar de Deus. A coragem, ela vem da pessoa ser ativa nas coisas espirituais. A coragem vem de ela ser uma pessoa esforçada nas coisas espirituais. Por isso que o preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão pega. E o preguiçoso espiritual, ele fica covarde para tudo. Se chegar alguém e perguntar para ele alguma coisa que ele deve fazer, ele não sabe nem como orientar uma pessoa. Porque é no você ser trabalhador espiritual, esforçado espiritual, que as coisas acontecem, às vezes está acontecendo e você nem sabe. Você está falando e você nem sabe que Deus está te usando. Você está fazendo. Mas a gente, quando é sensível e atento com um monte, né? É normal o teu filho ligar para ti. É normal. Você é mãe, ele é filho.
Não, fazia 3 dias que eu tinha mandado uma mensagem para ele, e ele não tem esse hábito. Ele não responde, ele tem o hábito de me ligar aí. Ele nem disse, beijo mãe, boa noite mãe, nada. Mas eu não fui preguiçosa espiritual. Senhor, eu tenho vontade de conversar com meus filhos, de falar alguma coisa, mas eles parecem que não têm tempo para nada. Poderoso, é o último versículo, 24, 33 e 34. Durma um pouco mais, cruze os braços, descanse mais um pouco, mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Eu achei tremendo o segundo versículo. Como no material, a pessoa que não trabalha, a pobreza, a fome, a dificuldade, a luz vai ser cortada, a água vai ser cortada, o telefone vai ser cortado. Se tiver pagando aluguel, a pessoa vai pedir a casa. A pobreza vai atacar a pessoa no material. O ladrão vai atacar a pessoa armada. O que quer dizer? Quem que diz lá em João 10:10? O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. A pessoa que é preguiçosa espiritual, que não é trabalhador na área espiritual, o ladrão vai atacar. Quem é o ladrão? Satanás. Ele vai vir armado. Qual é a arma de Satanás? É a preguiça espiritual que a pessoa tem. A arma dele é a força que ele tem. O diabo tem força. E ele vence uma pessoa preguiçosa no espiritual. E ele vem para fazer o quê? Para fazer o que João 10:10 diz. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não vai ter pena de deixar uma mulher viúva. Ele não vai ter pena de deixar um homem viúvo. Ele não vai ter pena de deixar filhos sem pais. Ele não vai ter pena de separar um casal. Ele não vai ter pena de tirar um emprego. Ele não vai ter pena de colocar um câncer. Ele não vai ter pena de levar a pessoa a perder uma perna, porque o ofício dele é matar, roubar e destruir. E quando a pessoa é pobre espiritualmente, preguiçoso espiritualmente, ele vem armado. E ele vem armado e ele vem pensando: esse eu já venci, esse eu já venci, porque não toma uma atitude, não toma posição de vida, não se esforça, não faz aquilo que precisa fazer. E eu encerro dizendo isso aqui nessa manhã. A gente sabe o que precisa fazer. E a decisão de fazer é da gente. E se a gente não fazer, ele vem. O diabo vem armado, ponto, para matar, roubar e destruir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem está passando agora, missionária Leila, gostaria que o pastor desligasse ali. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber a serva do Senhor, aplaudindo Jesus.